galerinha do oitavo ano, vamos lá a mais uma aula de matemática aqui com o professor Rodrigo. Espero que vocês estejam bem, né? E de continuidade aí as relações dos triângulos e quadriláteros, mas muito em especiais aí aos triângulos. Aulas passadas, vimos aí um pouco sobre congruências de triângulos. Nós vimos os casos de congruências, né? Nós vimos aí que nós tínhamos 4 casos em especial. Nós passamos, fizemos alguns exercícios. Acho que foi até tranquilo e fácil. É ou não é? Foi a última aula que nós passamos aqui para vocês, aqui, que eu mandei para vocês. E agora nós começamos aqui praticamente aí o último assunto aí, das relações dos triângulos, e eu considero que esse é o mais, se não for o mais importante, é um dos mais importantes e é o mais complexo, e eu preciso que vocês deem mais atenção, tá, gente? Então eu vou bem devagar, porque essa é uma aula muito conceitual, não vai ter conta, e eu preciso que vocês extremamente prestem atenção aqui. Vem comigo. Então, ó, pontos notáveis de um triângulo. Galerinha, nós temos aí de um triângulo, aliás, de qualquer triângulo, 4 pontos notáveis. Tudo bem? Quais são esses pontos notáveis, né? São desses 4 pontos notáveis. Nós temos 4 carinhas chamados aí. Um chamado baricentro, outro chamado incentro, né? Outro chamado circuncentro e o outro chamado ortocentro. Tá? Isso está no livro de vocês, para vocês investigarem. Mas, poxa, professor, são nomes estranhos, né? Como que eu faço para decorar esses nomes aí, para que me ajude? Tem um macetinho aqui que, lá com aquela aula lá do professor Ferreto, lá depois eu vou indicar para que vocês assistam também, e sempre é bom ajuda. Decore a palavra bico. Eu vou escrever aqui, ó. Bico. Olha lá. Por que bico, né? Eu vou colocar aqui bico, porque é exatamente os 4 pontos do ângulo notável que a gente precisa identificar. O bico, que é exatamente o que é o baricentro. Eu vou escrever aqui baricentro, tudo bem? Nós temos um outro cara chamado aqui, ó, o incentro, né? Incentro. E nós temos um outro cara aqui chamado circuncentro, tudo bem? E o último carinha aqui chamado, eu falei para vocês, que é o ortocentro. Nossa, professor, tá aí. São esses 4 caras, esses 4 nomezinhos que nós vamos estudar agora nessa aula, e é muito importante, eles vão falar muito aí sobre as suas propriedades. Então tem um pequeno texto aqui trazendo uma ideia aí de um triângulo qualquer de umas luzes e tal, né, falando sobre os seus vértices, e vamos ali na parte rosa já. Eu trouxe a parte verde porque está no livro de vocês, eu acho que é importante a leitura. Então está falando sobre o design, que precisa descobrir a localização do ponto, né, de um ponto específico, de um triângulo, e possivelmente um triângulo equilátero, tá? Depois vocês dão uma olhadinha sobre isso, mas vem comigo, ó. Na parte rosa, o segmento de reta que tem como extremidades de um vértice e um ponto médio do lado oposto a esse vértice é chamado mediana. Gente, primeira coisinha aqui. O professor, o que é uma mediana? Vamos pensar aqui comigo aí que é uma mediana. É a primeira parte aí que eu preciso saber aí. Bom, mediana é o ponto médio de um segmento de reta, tá certo? Então, mediana é o segmento de reta de um vértice de um ponto médio de lados opostos. Ou seja, olha aqui comigo. Pensa aqui nesse vértice A, tudo bem? Então, nós temos segmento de reta BC. Então, segmento de reta BC, tudo bem? E a gente faz assim, ó, segmento de reta a gente localiza desse jeito. Então, o que acontece aqui, ó? Quando nós traçamos uma reta saindo do vértice A até atingir nesse ponto D aqui, ó, ou seja, aqui nós atingimos um ponto médio, um ponto M aqui, tá? Significa o que em tese, gente? Significa que esse ponto é exatamente a metade
desse segmento. Se esse segmento aqui, por exemplo, é 15 metros, um exemplo, tá? Então significa que eu tenho 7,5 metros para um lado e 7,5 metros para o outro, entendeu? Exatamente a metade. Por isso que nós chamamos eles de mediana, tá certo? O técnico estava explicando aí na figura do ponto, tarará. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Bom, aí ele está falando o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que está atrapalhando. Deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Tá bom. O ponto de intersecção tá aqui. Ele está trazendo o seguinte, daí ele vai trazer, depois desse ponto médio aí, da mediana, logo abaixo ele vai trazendo aqui, eu cortei, né, obviamente, porque senão ficaria muito longo, estou trazendo aqui, ó, para localizarmos os pontos médios do segmento, podemos utilizar régua e compasso. Isso aí, de repente, eu posso até gravar uma outra aula usando esse régua e compasso e até transferidor, né, fazendo aquelas curvas e retas para a gente conversar sobre isso. Bom, e aí, essa parte rosa aí está dizendo o seguinte, o ponto de intersecção das três medianas mencionadas anteriormente é denominado baricentro, ou do triângulo, que é o centro da gravidade. O que acontece, gente? Olha aqui comigo nesse triângulo aqui. Quando ele sai aqui do vértice B, você concorda que ele encontrou aqui num ponto N? Então, isso aqui é uma mediana também, ó. Quando ele sai aqui do vértice C e ele acha lá o ponto N, o ponto P, perdão, entre A, no segmento de reta A até B, é o outro ponto N, outro ponto médio, outra mediana. Quando ele sai lá do vértice A e chega aqui no ponto N, é uma outra mediana, tudo bem? Então, ou seja, o que está escrito aqui, ó, o ponto de intersecção de três o que, gente? Ó, três medianas. Vocês perceberam que quando ele sai daqui, ó, do ponto, vai encontrar lá exatamente na metade, na mediana do segmento de retas opostas lá, e elas se encontram num determinado lugar aí no triângulo. E esse lugar, esse ponto do segmento do encontro dessas três retas, nós chamamos ela de simplesmente de baricentro. Gente, e baricentro não começa com B, mas na matemática ele vai dar um G, tá? Um G para especificar isso, tudo bem? Outra coisa que eu preciso que vocês saibam, o baricentro é o centro da gravidade do triângulo. Ou seja, se nós fizéssemos isso num papelão e fizéssemos esse desenho, e colocássemos uma caneta e colocássemos exatamente esse triângulo aqui, ele ia ficar exatamente apoiado, não ia cair para lugar nenhum, ele ia cair totalmente em equilíbrio, porque é o ponto de encontro, exatamente o ponto de equilíbrio no meio central. Então nós chamamos de baricentro porque é exatamente o centro da gravidade do triângulo. Tudo bem até aí? Joia. Então esse é o primeiro, tudo bem? É o baricentro. Vamos para o segundo. Para falar para o segundo, nós precisamos falar sobre bissetriz. Então, o que é uma bissetriz? Né? A bissetriz é uma palavra que vai aparecer sempre aí nos exercícios e vai causar muita estranheza de vocês. A bissetriz é toda semi-reta com origem no vértice de um triângulo que divide em dois ângulos congruentes. Observe. Lá embaixo ele está dizendo, eu já vou comentar sobre esses dois desenhos aí. Em um triângulo, a bissetriz interna é representada por um segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice e outro lado oposto a esse vértice. Daqui a pouco eu vou falar exatamente o que nós estamos falando. Dividir o ângulo interno em dois ângulos congruentes. Galera, só para entender aqui, ó, nós temos aqui o encontro de duas semi-retas, então eu tenho aqui do ponto O até B, do ponto O até o A.
Então, nós traçamos uma nova semi-reta do ponto O até o C, que exatamente aqui, ó, ela corta esse ângulo aqui, ó, no meio, ou seja, fazendo com que esse ângulo aqui, independente do ângulo que eu tenho aqui, tá? Independente do ângulo que eu tenho aqui, ela se torne exatamente igual. Ou seja, se eu estou falando de um ângulo de 80 graus, aqui eu tenho 40 graus, eu tenho 40 graus. Se eu estou falando de um ângulo de 100 graus, eu tenho 50 graus, 50 graus. Se eu estou falando de um ângulo de, sei lá, 140 graus, eu tenho 70 graus, 70 graus. Tudo bem, gente? Se eu estou falando de um ângulo de 90 graus, 45 e 45. E aí por diante. Então, ou seja, a bissetriz é quando nós saímos de um ângulo, ou seja, de dentro de um vértice, exatamente de um ângulo, dividindo o ângulo no meio, exatamente no meio. E isso nós chamamos isso de bissetriz. Esse é o significado da bissetriz. Vamos lembrar o que é uma reta perpendicular? Tudo bem? Que a gente não pode esquecer, isso eu já falei isso desde o sexto ano para vocês. Mas, ó, uma reta perpendicular é quando uma outra reta encontra com outro segmento de reta, exatamente nesse desenho aqui, e ele faz exatamente, nesse encontro, ele faz um ponto cego aqui, ou seja, ele faz um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus de um lado e 90 graus do outro. Então, nesse caso aqui, é uma reta perpendicular, que é um encontro de duas retas. A gente vai usar essa informação logo, logo. Então, ó, olha só o que está acontecendo aqui. Então, ele está traçando nesse triângulo aqui, está saindo do vértice A, ou seja, de um ângulo, formando aí uma reta, uma bissetriz. Por que uma bissetriz? Porque ele está saindo aqui, ó, formando dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais, dois ângulos alfa iguais. E aí ele bate lá embaixo no segmento de reta BC, e aí ele não, vejam que ele não está batendo exatamente na metade, ele não está formando 90 graus, nada disso. Ele só está te informando que ele está saindo de lá do ângulo, e uma bissetriz que está saindo exatamente no meio, exatamente cortando isso no meio, na metade disso daí. Fechou? E aí, por que eu preciso dessa informação? Vamos trazer aqui. Vamos trazer um pouco mais de informação aqui. Ele fala o seguinte ainda. Um triângulo apresenta três bissetrizes internas, cada uma relativa a um lado. Observe como podemos traçar a bissetriz de um ângulo. Fixamos a ponta seca do compasso. Gente, posso fazer essa aula com vocês também. Toda vez que falo de compasso, eu sou um pouco restrito. Por quê? Porque esse tipo de aula a gente precisa mesmo de fazer aulas visuais. Não adianta eu falar sem estar com compasso. Você tem que ver realizando. Mas dá para provar para vocês com compasso essas relações de uma bissetriz. Mas basicamente aqui, olha aqui comigo, ó. Tá vendo que aqui eu tenho dois segmentos de retas? Se eu traçar uma reta exatamente aqui, ó, no meio, eu vou formar aqui uma bissetriz, dizendo que isso aqui é exatamente a metade. Bom, aí ele traz o seguinte: as três bissetrizes internas de um triângulo se interceptam no ponto I. Olha aí, as três bissetrizes internas, né? Porque lembra que a gente acabou de falar, olha lá, bissetriz A, do ângulo A, bissetriz C, está saindo, ó, formou dois ângulos congruentes alfa, formou dois ângulos congruentes teta e formou dois ângulos congruentes beta. E esses segmentos de retas, eles se encontram em um lugar em comum dentro desse triângulo. Ele formou um ponto I. Esse ponto I, ele é denominado I-centro, ou seja, é o segundo ponto notável do triângulo aí, tudo bem? Esse ponto é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo, ou seja, a circunferência que tangencia internamente seus lados. Ou seja, a partir do momento que você, nesse ponto I, se você pegar um compasso e colocar ponta seca nesse I, colocar sua perninha aberta aqui e girá-lo,
olha o que aconteceu aqui nesse segmento aqui de baixo. Na hora que você girar, você vai conseguir inscrever uma circunferência dentro desse triângulo que vai ser certinho, batendo nas suas extremidades aí. Tudo bem até aí? Joia? Então nós vimos 2 pontos aí. Vamos para mais um. Para falar de mais um ponto notável, nós temos que falar da altura desse triângulo, das alturas do triângulo. E vem comigo aqui, ó. A altura de um triângulo, é importantíssimo nós entendermos isso, é o segmento de reta com extremidade de um vértice e o outro lado oposto a esse vértice, ou em seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui a gente vai falar do ortocentro. Mas por que eu vou falar desse ortocentro aí, do último? Significa o seguinte, que quando nós traçarmos uma reta, e não necessariamente uma bissetriz, porque a gente, dessa vez, nós não estamos preocupados que saia exatamente uma reta daquele ângulo que saia exatamente no meio daquele ângulo. Eu vou traçar uma reta, mas agora eu não vou fazer uma reta que saia de cima para baixo. Eu vou fazer uma reta que saia de baixo para cima, traçando a altura desse triângulo. Mas qual é a minha característica? Que quando eu saia dessa altura aqui, ó, na hora que ele bate lá embaixo, naquela base daquele triângulo, ele automaticamente, ou seja, obrigatoriamente, ele forma o ângulo de 90 graus. Então, como mostra a imagem aqui. Então, quando ele mostra aqui, ó, que está batendo um ângulo de 90 graus, e ele bate lá naquele vértice, é exatamente essa a ideia. Então, é isso que ele está mostrando aqui. E tanto é que quando ele fizer aqui, ó, quando ele tirar do ângulo C, ele vai bater aqui, ó. Ele vai fazer exatamente, ele vai bater aqui, eu estou sem regra, tudo bem, gente? Ele vai batendo aqui, formando um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. E quando ele sair aqui do ângulo do vértice B, né? Do ângulo B, ele vai exatamente aqui, ó. Exatamente aí. E vai formar um outro ângulo. Eu sou péssimo em desenho, né? E aí a gente tem um ponto em comum aqui, ó. Exatamente esse ponto a gente vai chamar um ponto O. Esse ponto O nós vamos chamar ele de ortocentro de um triângulo. Olha só o desenho que está aqui embaixo. Então, esse ortocentro do triângulo, nós chamamos também de as alturas do triângulo. Tudo bem, gente? É exatamente aí. As alturas do triângulo se interceptam no ponto O, denominado ortocentro do triângulo ABC. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, qual é a característica? A característica dele é que quando ele sai de um segmento de reta, quando ele sai do ângulo, quando ele bate naquele segmento de reta, ele obrigatoriamente ele forma um ângulo de 90 graus, mas ele não bate exatamente no meio, formando uma mediatriz, ou seja, formando no ponto médio, na metade daquela semi-reta. Perceba, e aí tem uma outra característica fundamental. Perceba que, olha aqui comigo, ó, do ponto C, ó, vou colocar aqui, do ponto C até o ponto E, e do ponto A até o ponto E. Uma característica fundamental que vocês têm que saber é o seguinte: de A até C, vamos supor que a distância dele é x. E de E até C, ele é 2x. Então, significa o quê? Que de E até C, ele é o dobro do que A até E. Ou seja, o segmento que sai, e isso é importante vocês saberem, o segmento que sai daqui, ó, olha aqui comigo, o segmento que sai do vértice, ele é sempre maior. Olha aqui, ó, vamos olhar no vértice A. O vértice A está saindo aqui do A, vamos ter aqui o... depois termina aqui no B, certo? Perceberam que sempre a parte maior do segmento dessa reta de dentro do triângulo é sempre quando sai do vértice, tudo bem? Qual é a parte que sai do vértice? Aqui desse lado. Então, aqui, possivelmente, aqui é x, certo? Aqui é 2x, é o dobro dele.
Então, mesma coisa aqui, ó. Eu tenho do B, ele sai daqui e termina lá do outro lado. Então, se aqui é x, aqui é 2x. Tudo bem? Essa é uma característica específica aí, tá, do ortocentro das alturas. Bom, e aí ele traz essa ideia do que eu acabei de explicar. O ortocentro de um triângulo nem sempre é interno a ele, observando na próxima figura. Nesse caso, o ortocentro é um ponto externo do triângulo. Note que as alturas DE e CF são externas ao triângulo. A mediatriz de um segmento é uma base reta que intercepta perpendicularmente esse segmento do seu ponto médio. Então, basicamente, o que ele está falando assim? O que é uma mediatriz? Isso também é outra coisa que também tem que ficar muito claro, não pode falhar. A mediatriz é a reta perpendicular a esse segmento pelo ponto médio. Então, ou seja, pensa numa reta perpendicular de um segmento de reta. É exatamente o que está mostrando aqui nesse desenho. Então, esse segmento de reta aqui é a mediatriz. Então, esse aqui é a mediatriz do segmento AB. Tudo bem? Então, é isso. Então, ele está mostrando ainda que no triângulo ABC, da figura ao lado, estão representadas todas as mediatrizes de cada um dos seus lados, que se interceptam no ponto C. Note que elas são perpendiculares aos lados dos triângulos e não passam necessariamente pelos vértices. Então, ou seja, gente, olha o que está acontecendo aqui, ó. Perceba que aqui, quando a gente está falando aqui dessas mediatrizes, ele está saindo aqui de um ponto de 90 graus, exatamente muito parecido, inclusive, do que nós vimos lá, aqui, ó, nas alturas do ortocentro, mas o que acontece ao ponto de chegada, o ponto de encontro, não é um vértice, como aconteceu lá no ortocentro. Agora é o seguinte, ele sai exatamente no ponto médio aqui, no ponto de 90 graus, formando aqui, mas o encontro aqui, você viu que ele se encontra num lugar específico do triângulo. E aí, tem uma característica, olha aqui ao lado, se você pegar um compasso também, colocar a ponta seca aqui, nesse ponto C, e esticar a sua ponta do grafite a qualquer um dos seus vértices do ABC e traçar uma circunferência, olha o que vai acontecer aqui. Nós temos uma circunferência circunscrita, ou seja, uma circunferência externa a esse triângulo aí. Tudo bem? Não sei se eu fui bem claro aí, mas está aí. Olha o que está escrito aqui na parte rosa. O ponto C, denominado circuncentro do triângulo, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, a circunferência que passa por seus vértices, a medida do raio dessa circunferência é igual à distância do circuncentro a qualquer vértice do triângulo. É isso, gente. É uma linguagem muito técnica, é uma linguagem muito específica das qualidades e personalidades dos triângulos, e em especial desses pontos notáveis de cada triângulo. E aí a gente só vai agora sanar tudo isso fazendo exercício. Mas essa aula é muito técnica. Para auxiliá-los e para ajudar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá, um outro link de um outro professor para vocês assistirem também, paralelamente aí tudo isso que eu falei, para vocês associarem o que o professor Rodrigo está falando com o que o outro professor também está falando, com um material didático que vocês têm aí na mão, que é o caso aí do livro de vocês de apoio da conquista. Tudo bem? Possivelmente alguns vão entender de primeira, outros nem tanto, e as dúvidas vão persistir, mas assim, lembre-se, as dúvidas eu fico aí como canal, como suporte, como plantão de dúvida. Fico à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível. Tudo bem? Se eu perceber que as dúvidas ficaram ainda muito constantes, eu repito essa aula de uma maneira fazendo uma revisão. Se eu ver que está tranquilo, eu vou dando sequência e eu já vou fazendo a correção dos próximos exercícios. Mas eu já quero que, a partir dessa aula, eu gostaria que vocês já tentassem, a partir daqui, realizassem esses próximos exercícios. O primeiro exercício é para colocar verdadeiro ou falso.
E depois o 2 e o 3 é basicamente aqui para vocês traçarem as alturas relativas aqui, ó, sobre os pontos notáveis desses triângulos aqui. Tudo bem, gente? Tentem fazer, tentem se esforçar para não só esperar especificamente a correção do professor, porque daí a gente cai naquela mesmice que eu já expliquei para vocês anteriormente. Espero que tenha sido muito claro, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. É isso aí. Obrigado pela atenção de sempre. Até a próxima aula, se Deus quiser.